Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 10 de outubro. E o tema que vamos introduzir dentro da nossa lição da Escola Sabatina, lição número 3, será a lei como professor. Nós não podemos hoje introduzir essa lição sem fazer menção do aniversário da Escola Sabatina. Hoje estamos comemorando mais um ano de vida da Escola Sabatina. Esse ministério que tem acompanhado a Igreja Adventista quase que desde o seu início. Tiago White, em determinado momento, estava fazendo uma viagem por um lugar muito bonito como esse. E enquanto ele descansava embaixo de uma árvore, ele começou a rascunhar aquilo que foi o primeiro esboço da lição da Escola Sabatina. O objetivo dele continua sendo o mesmo da Escola Sabatina ainda hoje: incentivar os membros da igreja a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. A Escola Sabatina, ela tem um caráter mundial, porque em todos os lugares onde existe uma igreja adventista, o mesmo tema é estudado por todas as igrejas. Ou seja, desde do leste até o oeste, do norte até o sul, todas as pessoas, sem exceção, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, nesse sábado, estão estudando a mesma temática. É um jeito de poder fazer com que a igreja como um todo vá crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. A cada 10 anos, uma pessoa que tem a possibilidade de poder estudar diariamente a lição da Escola Sabatina, ela tem o conteúdo que qualquer pastor tem dentro de um curso de teologia. É um jeito de poder fazer com que o conhecimento da palavra chegue até os membros da igreja. Louvado seja Deus pela Escola Sabatina. E louvado seja Deus porque, além de você valorizar a Escola Sabatina, você tem valorizado também o nosso canal e tem estudado junto conosco. Obrigado por sua companhia, obrigado por escolher estudar conosco no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Não deixe, no final do vídeo, de poder deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham a possibilidade de ser alcançadas através desse ministério. Quando falamos sobre a lei de Deus, precisamos compreender aquilo que a Bíblia está ensinando a respeito dela. Tem algumas pessoas que, por ter dificuldade de compreender o papel da lei de Deus dentro daquilo que é o estudo da palavra ou dentro da salvação do ser humano em meio ao mundo de pecado, dor e sofrimento, que acabam dizendo que a lei tem um papel que ela não tem. Precisamos compreender que tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. E se não compreendemos o propósito pelo qual o Senhor Deus criou determinada coisa, nós teremos dificuldade de poder usar essa coisa do jeito certo. A lei de Deus é exatamente a mesma situação. Imagine, por exemplo, que eu resolva atravessar o Oceano Atlântico de carro. Não vai funcionar, porque o carro foi feito para poder circular por rodovias, por estrada, precisa de chão embaixo das suas rodas. A mesma coisa seria, você me chamaria de louco se eu resolvesse pegar um barco e resolver atravessar o país pelas principais rodovias. O barco foi feito para poder singrar rios e ao mesmo tempo mares, não para poder andar em terra seca. Tentar fazer com que a lei de Deus nos salve é tentar usar a lei de Deus do jeito errado. Dentro do movimento adventista do sétimo dia, essa discussão ela fez com que um dos principais encontros, concílios da igreja acontecesse em 1888, quando um grupo que acreditava piamente, inclusive o presidente da igreja naquela época, que acreditava piamente que a igreja, ou que a lei de Deus, ela tinha um papel na salvação do ser humano, e escreveu inclusive livros a respeito do assunto, e havia um grupo de teólogos da igreja também, pastores da igreja, que diziam a lei de Deus não tem o papel de nos salvar. Ellen White, inclusive, esteve ao lado desses indivíduos e escreveu posteriormente ao próprio presidente da Associação Geral dizendo que ele estava enganado em relação ao papel da lei de Deus. A lei de Deus foi dada com um propósito distinto, que não é nos salvar.
O apóstolo Paulo, em suas cartas, principalmente na carta aos Gálatas, mas também nas demais cartas, em Efésios, Filipenses, Colossenses, porque esse é um dos temas recorrentes dentro do apóstolo Paulo, inclusive na carta aos Romanos, ele vai mencionar de forma muito clara que a salvação é um presente de Deus. É pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, porque senão nós íamos nos gloriar. E para que não nos gloriemos, nós não somos salvos por nenhum tipo de obras que podemos cometer, nem pela guarda dos mandamentos de Deus. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. E essa graça, ela é manifestada na nossa vida através da fé. Algumas pessoas olham para essa ênfase na graça de Deus e chegam à conclusão de que, bom, se nós somos salvos pela graça, então não precisamos da lei para coisa nenhuma. Esse é um outro extremo. A lei de Deus foi dada com um propósito. O propósito da lei de Deus não é nos salvar, mas ela foi dada com um propósito específico. E quando nós compreendemos o propósito pelo qual a lei foi dada, nós temos a possibilidade de poder usá-la do jeito certo. A lei foi dada para poder mostrar qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Deus não apenas quer nos salvar do pecado, mas Ele quer que nós cresçamos dentro daquilo que é a imagem de Deus. Lá em Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle mesmo. Ora, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a possibilidade de poder crescer naquilo que é a aparência, naquilo que é a imagem de Deus. Essa imagem de Deus se manifestava perfeitamente em Adão e Eva, mas depois que o pecado aqui entrou, essa imagem de Deus começou a se deslustrar. E o propósito de Deus é fazer com que essa imagem volte a aparecer no ser humano. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? Na lei de Deus nós encontramos qual é o ideal de Deus para nós. Ideal esse que o Espírito de Deus vai aplicar na nossa vida. Não é um ideal que vamos alcançar através das nossas próprias boas obras, mas através da obra de Deus em nós. Isso provém de Deus, não de nós. Nessa semana teremos a possibilidade de poder compreender um pouco melhor a respeito disso. Só para você entender o que é que te aguarda, no domingo dia 11, estudaremos sobre amar e temer a Deus. O que é que isso significa? Na segunda-feira, dia 12, uma testemunha contra ti. Na terça-feira, dia 13, para que sejais bem-sucedidos. Na quarta-feira, 14 de outubro, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Na quinta-feira, dia 15 de outubro, Jesus, nosso exemplo. E na sexta-feira, dia 16 de outubro, um estudo adicional do nosso tema principal. Portanto, vai valer a pena estudar a lição junto conosco nessa semana. Eu te desafio a fazer isso. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque através dela entendemos que a salvação é um presente que o Senhor tem para oferecer a cada um de nós. Ajuda-nos a compreendermos a função da lei dentro da nossa própria história. Para que é que o Senhor a criou? Nessa semana queremos crescer nesse conhecimento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?